Alô Cabo Frio, bom dia. Alô região dos Lagos, bom dia. Estamos juntos, começando mais uma semana de trabalho. O tempo está mudando aqui na nossa região, já tem nuvens carregadas chegando aí nessa segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. Tem tempo mais fechado até a quarta, depois ele volta a melhorar, a temperatura volta a subir um pouquinho, mas vai sair de casa daqui a pouco, prepara aí, leva o guarda-chuva, a capa de chuva, porque a meteorologia aponta previsão de chuva forte ainda hoje aqui na nossa cidade, aqui na nossa região, e ela deve permanecer pelo menos até amanhã à noite, talvez até quarta, e aí o tempo dá uma melhorada. Espero que seja uma semana de paz para você, uma semana de realizações, de saúde, de muita coisa boa na tua vida. Que Deus esteja contigo. E se os problemas estão aí batendo na porta, se é uma dificuldadezinha na saúde, se é um problema na família, se é uma dificuldade financeira qualquer, creia, acredite, tenha fé em primeiro lugar. A fé, como o padre Marcelo dizia ontem na homilia dele, na missa de encerramento do Encontro de Jovens com Cristo, EJC, que aconteceu aqui na nossa paróquia nesse fim de semana, a fé é como uma criança, que se atira corajosamente nos braços do pai, naquele momento em que o pai chama, vem meu filho, vem, e aquele bebezinho, aquela criancinha, não pensa duas vezes, se atira corajosamente, sem pensar, mas será que papai vai me segurar? Será que eu não vou cair no meio do caminho? Será que ele vai me segurar firme? A criança não pensa nisso. Vem, meu filho. E a criança se atira, se lança, se joga no braço do papai quando ele chama. Fé é exatamente isso, a gente ter essa confiança, essa segurança, a fortaleza de que Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus cuida de nós. Então, se há algum problema, e quem não tem problemas, quem não tem dificuldades, quem não tem desafios hoje em dia, firme na fé, na fortaleza da fé, as coisas certamente vão melhorar. E se lance corajosamente nos braços do pai, sem pensar, como faz aquele bebezinho, exatamente como faz aquele bebezinho, sem pensar, será que ele vai me sustentar? Tenha a confiança daquele bebezinho de que o pai vai sustentá-lo. E nós temos, independente do nosso tamanho, da nossa idade, do nosso peso, nós temos um pai que nos sustenta e nos dá os desafios, nos dá as lutas para que a gente tenha nosso caráter, nossa fé, forjados, lapidados e crescendo. É o que a gente deseja, que você tenha a tua fé aumentada sempre na tua vida. Uma boa semana, viu? Tudo de bom, que seja um momento muito gostoso para você. Semana da Padroeira do Brasil, sábado é dia de Nossa Senhora Aparecida, aqui na nossa comunidade de Cabo Frio, muita comemoração, a gente vai ter missas às 10 da manhã e às 7 da noite na Matriz Auxiliar, a TV Litoral News acompanha e transmite, e vamos ter também os eventos, para que a nossa comunidade esteja junta, reunida. Depois da missa das 10 da manhã, começa aquela festa ali na rua 13 de novembro, em frente à igreja, com brinquedos, com pula-pula, com escorrega, tudo gratuito, com nossos parceiros participando, colaborando, apoiando essa iniciativa do Padre Marcelo e da comunidade, e a gente vai ter lá esses brinquedos à tua disposição, à disposição da criançada durante toda a tarde. E nesse mesmo tempo, o pessoal do Semear, prepara um almoço muito gostoso e a gente te convida, o Padre Marcelo já fez esse convite que eu apenas estou repassando para que você almoce lá com a nossa comunidade no sábado, feriado, a partir de 11 e pouquinho, logo depois da missa, tem escalopinho de carne, escalopinho de frango, e a turma do Semear vai estar organizando tudo isso. E à noite, logo depois da missa das 7 da noite, a festa continua, dessa vez por conta do pessoal do EAC, a nossa turma vai estar lá com o Canteac, que é aquele momento em que a comunidade solta a voz, tem uma banda lá para acompanhar a comunidade, os meninos do EAC, do Só Refrão, a turma que faz um pagodinho, com as músicas da igreja, eles vão abrir a nossa festa, depois uma banda do EAC vai acompanhar aqueles que já estão inscritos para cantar lá no Canteac, no terreno paroquial, no sábado à noite, depois da missa das 7. E para acompanhar o Canteac tem um festival de pizzas e pastéis, para todo mundo poder aproveitar também essa noite. E o Padre Marcelo ontem falava da alegria de todos nós com a realização do EJC, um beijo a todos os meninos dirigentes, a Lu e ao Júnior, o casal apoio aí da realização do Encontro de Jovens com Cristo, e a cada um que se doou, que participou, que colaborou, que trabalhou, que se envolveu no encontro. E o Padre Marcelo falava da alegria, de ver esses movimentos querigmáticos, que são os movimentos que anunciam a evangelização, completos agora na nossa paróquia. Desde as criancinhas de 3 anos de idade, que participam do Semear, que acontece agora em novembro, até
os mais idosos que podem participar dos cursilhos de cristandade. Então a gente passa pelo Semear, para as crianças de 3 a 11, 12 anos, daí para frente o EAC, para as crianças de 13, os adolescentes, né, senão eles brigam comigo, de 13 a 17 anos, após o EJC, o Encontro de Jovens com Cristo, de 18 a 29 anos, o ECC, que é o Encontro de Casais com Cristo, para casais de todas as idades, né, e o cursilho de cristandade, né, jovem, adulto, masculino, adulto, feminino, que se encarrega de também fazer esse anúncio da Boa Nova, o anúncio da Palavra de Deus para as pessoas que precisam e quem não precisa, né, beber dessa fonte. Então é gostoso mesmo ver que a comunidade se estrutura dessa forma e oferece, né, para todas as faixas etárias esse movimento de anúncio da Boa Nova, que é solidificado através de um trabalho pastoral muito sólido, realizado por Padre Marcelo, por Padre Marcos e pela comunidade, com mais de 40 pastorais também, dos mais variados setores, dos mais variados segmentos, desde a questão social, da questão do atendimento aos doentes, passando pela questão também de uma preparação, né, para os sacramentos. Enfim, a paróquia está viva, graças a Deus, e o EJC realizado nos enche de alegria. E aproveitar para mandar, né, eu tive o privilégio de há um ano atrás, né, por ocasião lá daquela comemoração das bodas do Padre Marcelo, Deus é extremamente misericordioso, né, e a providência divina é maravilhosa. Eu saí certo domingo do Maracanã, no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, Fluminense e América Mineiro. E às vezes não dá tempo, né, pela correria lá das transmissões esportivas nos fins de semana, de você ir à missa mais cedo ou ir à missa no sábado. E aí saímos eu, Marcelo e Sidney, né, do Maracanã, já eram 7h40 da noite, o horário de verão ainda vigia, estava ainda escurecendo, mas o jogo terminou por volta das 7, até desmontar tudo, 7h40, 7h45 saímos e fomos ali para São Francisco Xavier, que fica pertinho do Maracanã, dá 3 minutos de carro, né? Porque a missa lá é às 8 da noite. Quando chegamos na paróquia de São Francisco Xavier, era a festa da comunidade, né? Era o dia de São Francisco Xavier sendo comemorado, e aí a missa era só às 18. Aí Marcelo e Sidney olharam para mim, papai, agora não fomos à missa, né? E aí Deus é de uma providência fantástica, e do lado tinha um jovem que falou assim, não, fiquem tranquilos, dá tempo de vocês irem a Ipanema, lá em Nossa Senhora da Paz, que tem missa às 9 horas da noite. Aí a gente pegou e obrigado, irmão, pegamos e tem mesmo, vamos embora para lá. E pegamos o carro e fomos para Ipanema, né? Chegando lá, a gente encontrava o final da missa dos jovens, celebrada pelo Padre Jorjão, né? E a gente estava preparando aqui a celebração, a comemoração das bodas de Padre Marcelo, e eu tinha aqui na TV a missão de preparar um especial para fazer Essa é a Sua Vida, né, com o Padre Marcelo. E aí depois da missa fui lá dar um abraço em Padre Jorjão, que eu só conhecia da televisão, só conhecia lá do projeto Deus é 10, né, só conhecia do trabalho que ele faz maravilhoso naquelas comunidades da Zona Sul do Rio. E aí disse a ele, Padre Jorjão, eu sou paroquiano de Padre Marcelo, né? Ô, meu filho! Ele tinha sido professor de Padre Marcelo no seminário. E aí me deu um abraço carinhoso, brinca com ele, diz lá que o professor dele, que chamava de Padre Marcelo Kelly, mandou um beijo para ele. Eu falei, tá bom, mas o senhor vai fazer mais um pouquinho para a gente, Padre Jorjão. O senhor grava um vídeo, né, para mandar lá para Padre Marcelo, para a gente colocar na televisão, colocar na festa, e aí ele fez isso com um carinho enorme, né? Eu tive depois outras chances de abraçar Padre Jorjão lá, porque virei um frequentador da paróquia de Nossa Senhora da Paz, inclusive nos horários que a gente não tinha essa correria, esse aperto, né, de um domingo de trabalho, e a gente teve nesse fim de semana o privilégio, a oportunidade, né, de aprender muito com a comunidade do Padre Jorjão, porque os meninos do EJC foram lá em Ipanema, que tem um encontro de jovens fortíssimo, né, inspirado por esse projeto que levava evangelização para as areias da praia de Ipanema, com Deus é 10, com o próprio Padre Jorjão, com o Padre Zeca, né, e aí os meninos estiveram aqui, foi, como já disse, um convívio maravilhoso. Então Deus é de uma providência fantástica, né, e a gente sempre tem que louvar e agradecer. Pessoal, hoje aqui no programa, né, a gente vai falar do Outubro Rosa. A gente já está vivendo esse mês de conscientização, esse mês de informação, esse mês de despertar, né, na mulher, né? O homem é daqui a pouco em novembro, mas é o que eu sempre digo aqui, o Outubro Rosa é uma marca, né? É um mês, mas a gente tem que ter a conscientização
valorização da prevenção, da cura, da busca, né? O tempo todo, o ano todo. Então a gente vai falar hoje de Outubro Rosa, mas também falar do tratamento do câncer de forma geral, da prevenção, de dicas importantes, com o Dr. Marcelo Pereló, né, que é um dos diretores aqui da Oncosol, que é o Centro de Tratamento do Câncer, que é uma referência regional e está aqui em Cabo Frio, também está em Araruama, e ao mesmo tempo também a gente vai trazer informações importantes para a nossa comunidade sobre alguns avanços de uma entidade que está nessa cidade prestando serviços de filantropia há muito tempo, que é o Hospital Santa Isabel. Você tem visto, e muita gente me comentou, né, e se emocionou com Dona Penha, né, batendo um papo comigo e cantando no final daquele bate-papo. Eu recebi tantas mensagens, tantos comentários nas ruas, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, nas redes sociais, desse nosso momento de cobertura lá na inauguração do novo centro que se dedica ao tratamento do coração, né, a hemodinâmica aqui do Santa Isabel. E a gente vai falar disso também, desse crescimento, dessa busca de um outro espaço para referência regional, o que engrandece, enobrece a saúde de Cabo Frio, né? E é um serviço que é prestado para toda a nossa comunidade, com uma segmentação importante também do trabalho voltado para o SUS, né, que é integrado a toda aquela estrutura do Santa Isabel e oferece, né, um atendimento de primeira linha para toda a nossa população. Então, são temas que eu converso com o Dr. Marcelo Pereló, que já está aqui no estúdio comigo. Vou receber daqui a pouco também a Bruna Knauft, que ela é a coordenadora de Ciência e Tecnologia aqui da cidade de Cabo Frio, né, uma pasta da Prefeitura, da Gestão Municipal de Cabo Frio. A Bruna vem trazer umas novidades importantes sobre o incentivo, né, à pesquisa, o incentivo à formação. A gente bate um papo com ela sobre esse tema também. E tenho muitas outras informações, os destaques da semana, as atrações do nosso programa Sidney Marim, sempre aí ao teu lado, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente está junto aqui na TV Litoral News. A informação para você que tem opinião. Deixa eu dar boas-vindas ao meu primeiro convidado, o doutor Marcelo Pereló, está comigo aqui nos estúdios do Canal 11. Doutor Marcelo, que bom te receber. Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sidney. Obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre aqui com você, falando sobre o câncer, sobre o Santa Isabel, sobre o Oncosol, sobre todos esses assuntos que geram sempre muito discussão, né? O câncer em específico, e nessa campanha maravilhosa que é o Outubro Rosa, né? Que, como você bem disse, não é só do câncer de mama, não é algo específico. Ela embute uma mensagem, né? Ele traz pelo apelo, pelo clamor que tem o câncer de mama, né, pela toda a sua relevância em função estatística, né, mas que traz para a mesa, para a família, a discussão da prevenção, dos exames de detecção precoce, dos cuidados que a gente deve ter, né, para poder não perder tempo numa luta, numa batalha como é a luta do tratamento do câncer. Uhum. A expressão, né, há algum tempo, câncer, né, apavorava as pessoas de uma forma assim terrível, né? Você dizia que o câncer era quase uma sentença de morte. Apesar da evolução da tecnologia, né, da evolução dos tratamentos, da evolução dos profissionais, muita gente ainda tem essa leitura, né, Marcelo, de que câncer diagnosticado, sentença praticamente de fim da vida, sentença de morte. O que é isso hoje? Como é que você, que lida diariamente com essa questão, encontra a reação do paciente, a reação das famílias a um diagnóstico, né, de câncer e ao início de um tratamento? Hoje, ele ainda soa para muita gente como sentença de morte, doutor Marcelo? Sim, Sidney, para quase todos, na verdade, para quase todos. É muito difícil a gente tirar esse estigma do câncer, né? E até agora, na abertura da campanha do Outubro Rosa aqui em Cabo Frio, feito pelas Amigas da Mama, lá no Clube Tamoio, eu falei sobre isso quando a Gigi, a presidente, aqui eu deixo um abraço e um beijo para todas as Amigas da Mama também, sobre essa questão, né? A dificuldade de você vencer uma ideia pré-formada, né? Um preconceito. O câncer, né? Ele não é uma doença incurável. Existe cura para o câncer. E eu comentava até da agonia com que, assim, há 17 anos eu lido diariamente com câncer, né? E há 17 anos eu vejo, vez por outra na televisão, alguns programas de reportagem, ou algumas matérias, falando assim, a pesquisa para se descobrir a cura do câncer. Já existe a cura para o câncer.
A cura para o câncer está aí, ela está disponível para todo mundo, né? O problema que a gente tem que enfrentar no Brasil, de forma muito séria, e no Brasil todo, não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, é o diagnóstico precoce. Esse é o nosso desafio, né? Hoje em dia, o câncer, quando você é diagnosticado nas suas fases iniciais, você vai alcançar uma probabilidade de cura em torno de 95% dos casos, né? Então, se você cura 95% dos casos, né, você não pode falar que o câncer é uma doença incurável, você não pode ter essa ideia, né? Mas, infelizmente, ela ainda persiste. A gente trabalha e por isso movimentos como Outubro Rosa e daqui a pouco o Novembro Azul são tão importantes, porque eles trazem essa discussão. Se a gente for pensar em percentual, a pneumonia mata também de 5% a 8% das pessoas. Entendeu? Então, a gente deveria ficar apavorado com a pneumonia, como fica com câncer, não deveria falar pneumonia. Existe morte por pneumonia, existe morte por diarreia, né? 1% morre por diarreia, né? Então, é uma ideia antiga, uma ideia pré-formada de que não tem cura, de que não existe possibilidade, que saiu o diagnóstico, acabou, que acaba até ajudando, Sidney, nessa estatística brasileira de diagnóstico tardio. O que eu ouvi muito já de meus pacientes, né? Ele relatando as histórias e falando, não, eu comecei a sentir alguma coisa há 3 anos atrás. Aí eu fui deixando. E quando eu perguntava, né, mas por que você deixou? Ah, eu achava que podia ser câncer. Ou essas pessoas costumam falar aquela doença, né, que fogem do enfrentamento. E aí não ia ter jeito mesmo, se eu descobrir que era câncer não ia ter jeito mesmo. Então eu queria descobrir isso quando eu já tivesse lá no final, entendeu? É uma ideia totalmente errada. Se lá no início, né, ele tivesse procurado ajuda, muito provavelmente ele ficaria curado. Quando você diagnostica numa fase tardia, a sua possibilidade de cura vai cair para 40%, 50%. Né? Então você perde muitas vidas, é um hiato muito grande, né, de estatística, você perde muitas vidas por uma ideia errada, uma ideia antiga, que a gente precisa aproveitar momentos como o Outubro Rosa para poder falar, para as pessoas pesquisarem, não terem medo, procurar seu médico, pedir para fazer exames de câncer, que quer saber se tem. Então, todo mundo tem que ter essa preocupação, né? Não se esconder, achar, eu não quero nem saber. Vai ser muito pior. Se eu souber no início, a minha chance de cura é muito grande. E eu comentei lá, muita gente, né, nesse universo de pensamento, né, acredita que o que cura câncer, o que salva uma pessoa com câncer é ter muito dinheiro e ir se tratar nos Estados Unidos, em São Paulo, no Sírio-Libanês, no Einstein. Não é isso, né? Se fosse isso, né, como eu uso sempre como exemplo, o Steve Jobs, o dono da Apple, né, ele não teria morrido de câncer, né? Não faltou dinheiro para ele se tratar. Nosso ex-vice-presidente José Alencar, além de questão política, ele era um industrial imenso no setor têxtil no Brasil e com certeza não faltou recurso para ele se tratar também, né? Então, assim, não é por dinheiro, né? Então, com o mesmo tipo de câncer que teve o Steve Jobs, que teve o ex-presidente José Alencar, nós já tivemos vários pacientes aqui que estão curados, porque conseguiram diagnosticar numa fase inicial. Então, não é se você trata pelo SUS ou se você trata por um convênio, se você está aqui ou se você está em Nova York ou em Cleveland. Não é isso que vai determinar o sucesso ou não do seu tratamento. Agora, Marcelo, quando a gente fala assim de detecção precoce, né, e desse relato que teus pacientes te fazem, de que, comecei a sentir um negocinho lá há 3 anos e aí fui deixando. Isso se dá pela cultura que a gente tem, que tem 2 pontos muito negativos, né? Medo do médico, medo do hospital. Homens, até mais do que mulheres, são extremamente medrosos, né? Tem medo do jaleco branco, né? E a outra coisa, um hábito que o brasileiro também criou, e eu acho que é cultural, que é a história da automedicação, né? Tá doendo aqui, eu vou tomar um analgésico, um anti-inflamatório, isso vai me resolver o problema, né? E aquilo acaba mascarando, acaba maquiando, né, a dor, que é um alerta, né? A dor é um grito do teu corpo de que tem alguma coisa errada.
Essas duas coisas, individualmente somadas, elas contribuem para esse diagnóstico tardio, Marcelo? Muito, muito. Na verdade, ajudam a alimentar a pessoa nesse caminho de não buscar ajuda, né? A gente que tem oportunidade de viajar para fora do Brasil, quem vai à Europa, quem vai aos Estados Unidos, sabe bem como é que é quando você quer uma farmácia. Você quer ir numa farmácia? A farmácia desse bairro aqui fica em tal local, né? É uma farmácia por bairro. Não existe demanda para ter muitas farmácias, muitas drogarias, né? Aqui você tem uma por rua, praticamente. E por que isso? Porque você tem essa livre demanda. Você vai lá, só falta ter aquele carrinho de supermercado e você compra o que você quiser. Isso vai te alimentando, né, a ficar protelando uma busca de uma ajuda efetiva, que é do profissional médico, que vai te examinar, que vai saber o porquê que você está sentindo aquilo e o que você precisa fazer, né? Às vezes, muito antes até de tomar remédio, né? Porque muitas vezes o remédio te alivia o sintoma, mas isso mascara uma coisa ruim que esteja acontecendo com você. Você toma, alivia o seu sintoma de dor, ou de enjoo, ou de mal-estar, né? Mas algo que está acontecendo ali, que é a causa do problema, não está sendo tratado. Isso vai aumentando até uma hora que isso explode, né? Ajuda muito, alimenta isso, né? O homem, especificamente, ele tem uma autossuficiência muito grande, né? Ele tem a ideia daquela pessoa infalível, daquela pessoa que não fica doente nunca, que é forte, que é indestrutível, e ele não aceita as suas fraquezas, a necessidade de buscar um atendimento médico, de buscar um apoio, uma elucidação para alguma coisa, né? Ele entra no processo de negar que aquilo que ele esteja sentindo seja uma doença, porque ele não pode ficar doente, ficar doente, qualquer que seja a doença, pressão alta, diabetes ou câncer, seria um sinal de fraqueza da sua masculinidade. É um desafio, né? Agora, até como dica para as pessoas, doutor Marcelo Pereló, hoje a gente abre aí o doutor Google, né, quem muita gente recorre, talvez no teu consultório, já chegue lá o paciente com um monte de informações, algumas delas até próximas à realidade, talvez a maioria, e outras que devem ser bem distorcidas, né, pelo que a gente vê aqui. Porque qualquer dorzinha, né, o doutor Google já diz lá que pode ser desde uma besteira até um câncer, né? Ele vai numa escala assim, inimaginável de projeções. Essa questão que a gente tem hoje, né, do medo que o paciente apresenta, que a pessoa apresenta, né, de buscar uma realidade. Isso precisa ser dimensionado de que forma? Porque o sintoma existe, né? E, como você falou, tem gente que fica 3 anos, 2 anos, 4 anos, sentindo ali algumas coisinhas e não procura. Em linhas gerais, o que deve preocupar? Você usou aqui algumas vezes uma expressão que é procure o câncer em você, né? Essa expressão me marcou, você já me disse há uns 5, 6 anos atrás, né? E isso marcou bastante. Mas o que é um indicativo nessa série de dores que a gente tem aí no dia a dia, de que não, isso aqui eu preciso olhar, isso aqui eu preciso buscar, isso aqui eu preciso cuidar, porque pode ser alguma coisa que está sinalizando um problema mais sério, mas que está no iniciozinho. O que você recomenda assim, para as pessoas em relação a essa busca? Que tipo de sintoma, que tipo de dor me faz imediatamente procurar um atendimento médico que possa me orientar e até me salvar, doutor Marcelo? Sidney, primeira coisa assim, quando a gente fala de relação ao câncer, né, a gente tem que trabalhar precocemente. Precocemente vai significar, sobretudo, antes do aparecimento de qualquer tipo de sintoma. Tá. Né? Então, a gente tem uma série de exames, né, que a gente chama de exames de detecção precoce, para se investigar o início, o surgimento de um câncer ou de uma alteração pré-maligna, né? Então, assim, de linhas gerais, você tem endoscopia, colonoscopia para o câncer do intestino, você tem a mamografia para a mama, você tem o que a gente chama de preventivo do colo de útero, o Papa Nicolau, que é para o câncer do colo de útero, você tem o exame da próstata, você tem uma série de exames recomendados
para você precocemente detectar uma alteração e poder agir nela. O ideal é que a gente trate antes de qualquer tipo de sintoma. Por isso, essa linha de rastreamento, esses exames, né, pré-determinados, são tão importantes de serem realizados de forma rotineira, né? Não precisa realizar a cada 6 meses, a cada mês, não é isso. Existe um protocolo para cada tipo de exame e para cada tipo de paciente também, né? Tem pacientes que vão necessitar de um tempo menor, tem pacientes que vão necessitar de um tempo maior de intervalo. A avaliação do médico é que vai determinar isso. Então, isso é a linha geral que a gente tem que fazer, né? Então, essa frase realmente é uma frase que eu repito muito, repito sempre: não tenha medo de procurar o câncer em você, procure o câncer em você, porque não espera você ter um sintoma, não. Se eu tiver um sintoma, eu vou correr logo para o médico. Está errado, está errado. Você tem que ir para o médico antes que tenha algum sintoma e ele faça a investigação necessária para saber se você tem ou não algum problema. Histórico familiar é um indicativo importante? Histórico familiar é um indicativo importantíssimo, né? Importantíssimo. A gente está acostumado a ver, e todo mundo em casa vai ver, vai pensar e vai lembrar disso também, determinadas famílias onde ocorrem 3, 4, 5 casos de câncer de mama, por exemplo, de câncer de intestino. Para cada tipo de câncer existe um padrão, né? O câncer de mama, o câncer de intestino, sim, são cânceres muito comuns de você observar padrões familiares nesses pacientes, né? Então, assim, é um histórico importante, né, a história familiar, exatamente porque ela vai modificar esse padrão de repetição dos exames. E antecipa marcadores também? Por exemplo, uma mulher que tem na família casos de câncer de mama, ao invés de começar a mamografia com o protocolo para mamografia, 40 anos? 40 anos. E ela precisaria antecipar, no caso de um histórico familiar? Ótimo, Sidney, exatamente. O que acontece, né? Então, na sua família tem um câncer, a sua irmã, uma parente de primeiro grau sua. Então, parente de primeiro grau são os irmãos, pai e mãe. Tá. São somente esses, né? Irmãos e pai e mãe. Uma irmã sua teve um câncer de mama aos 38 anos, né? Você reduz 10 anos dessa idade para iniciar o rastreamento nesses parentes de primeiro grau, tá? Então, nessas irmãs. É uma distância longa para a irmã, às vezes não tem tanta diferença, mas a irmã que tiver ali nessa faixa etária tem que fazer exames. E se tiver menos, começa imediatamente, né? Essa mulher, intervalo for menor. Exato. Essa mulher de 37 anos teve o seu câncer de mama, tratou, ficou curada. A sua filha, com 27 anos, vai começar um rastreamento, que aí é o parente de primeiro grau também, né? Então, essa informação é para irmãos, pai e mãe, filhos, né? É nessa linha, os parentes de primeiro grau. Eu tive uma tia que teve, isso foge desse parentesco de primeiro grau, então quebra um pouco. Apesar de a gente às vezes ver primos com o mesmo tipo de câncer, mas você não estratifica como um câncer de padrão familiar. Agora, quando é abaixo da idade, né? Um câncer de intestino abaixo dos 50 anos de idade, por exemplo, você reduz 10 anos da idade dessa pessoa e começa o rastreamento. Ela teve com 40. Os seus parentes de primeiro grau vão começar a fazer rastreamento aos 30 anos. Né? É uma margem de segurança que é colocada nesses casos. Por isso que é tão importante a gente não pegar receitinha de Google, receitinha de internet para tentar seguir, né? Vai num especialista, procura um especialista e ouve ele. Né? Ele vai saber te orientar sobre o melhor caminho, a melhor sequência, a idade correta de início, sobre os cuidados que a gente tem que ter. Até pela experiência que no dia a dia vocês vão tendo, né? E as coisas vão evoluindo. Os mais comuns são o quê? Câncer de mama, câncer de intestino? Mama e próstata. Mama e próstata. Mama e próstata. São os mais comuns. Terceiro, intestino. Né? Mama e próstata vai representar no universo nosso aqui, por exemplo, da Oncossol Santa Isabel, em torno de 65% de todos os cânceres que temos. É expressivo, né? não? É muito, é muito. E é uma realidade brasileira isso, né? Ela se espelha no Brasil inteiro. São os cânceres mais comuns, né? O câncer de mama, ela talvez tenha um destaque maior pela letalidade, ou seja, pela possibilidade de morte em função do seu caso, né? O câncer de próstata, ele apesar de ter uma prevalência alta,
a agressividade dele é um pouco menor do que a do câncer de mama, se a gente fosse comparar um com o outro. Lógico que existe morte pelo câncer de próstata, sim, mas é bem menor, né, numericamente, do que é no caso do câncer de mama. O câncer de próstata, né, já foi feito até um trabalho mostrando isso, que se todos os homens vivessem até 100 anos de idade, todos teriam câncer de próstata. Mas hoje em dia, a partir dos 80 anos, já se fala de 75 anos, 80, você avalia muito bem se vale a pena ou não tratar o câncer, porque ele é tão indolente o seu crescimento, né, que o tratamento às vezes vai acarretar mais dano ao paciente do que benefício, né? Então, muitas das vezes você talvez escute, meu pai teve um diagnóstico, um câncer de próstata, não fizeram nada, deixaram ele, só ficaram olhando ele. Qual a idade? 78 anos. É isso mesmo, né? Uhum. O tratamento, às vezes, é pior do que o progredir da doença, que após os 70 anos, seu progredir vai ser sempre muito lento. Muito lento. Então, não acrescenta muito você tratar esse paciente. Entendi. Para o caso específico do câncer de mama, Marcelo, a gente está vivendo o Outubro Rosa, né? A prevenção, você falou de duas coisas, né? Falou da mamografia, né? E como mecânica para prevenção, para detecção precoce, e a gente ainda ouve falar daquele autoexame, né? Que a própria mulher, embaixo do chuveiro, faz, e muitas descobrem ali, né? Não sei se de forma ainda precoce, se nesse caso já é um avançado estágio da doença, um nódulo, um tumor no seio. Tem mais alguma coisa que possa se fazer? Tem alguma característica que possa ser adotada como forma de buscar essa detecção cada vez mais precoce, a detecção que possibilite uma taxa de cura de 95%, como você dizia ainda há pouco, Marcelo? Sim, perfeito. Olha só. Questão do autoexame, né? O autoexame vai te mostrar lesões, né, que estão geralmente em torno de 3 centímetros, tá? 3 centímetros para um câncer de mama é um tamanho grande já. Entendi. Tá? Então você não vai fazer detecção precoce através do autoexame. Não vai conseguir, tá? Por isso, a gente não desclassifica o autoexame, tá? Não. A gente mantém a necessidade da mulher, assim como de nós, homens também, nos tocarmos, nos sentirmos. Sentir se tem um caroço na gente. A gente precisa se tocar, conhecer o nosso corpo, para saber se tem alguma coisa estranha, tá? Então, ele não foi desqualificado, o autoexame. Não faça mais isso, não se toque, uhum, não conheça seu corpo. Não. Você precisa conhecer seu corpo, você precisa tocar, você precisa ver, para você se sentir, tá? Você buscar fazer diagnóstico pelo autoexame não é uma boa tática, tá? Você deve seguir aquele protocolo de idade, 40 anos, para começar o rastreio para o câncer de mama. Se você não tiver história familiar de parente de primeiro grau, que te bote uma outra faixa etária. Aí existe ultrassom e mamografia. Às vezes a pessoa fala, fez ultrassom, fez mamografia, o que é um, por que faz um, por que faz o outro? Nas mulheres mais jovens, com a mama mais densa, tá, você vai dar preferência à ultrassonografia. Ela vai ser mais efetiva. A mamografia, ela traz menos resultado do que a ultrassonografia. A ultrassonografia é melhor nesse momento. A mulher com uma mama já um pouco mais flácida, tá? A mamografia vai trazer mais resultado, vai acrescentar mais que a ultrassonografia. Então, a diferença vai estar na ultrassonografia e na mamografia com relação à faixa etária e à característica da mama dessa mulher, uhum, né? Aí, novamente, o seu mastologista, o seu ginecologista vai determinar qual o melhor, né, no seu momento atual, qual o melhor a ser feito, ou às vezes faz até os dois. Eventualmente, para poder fazer esse rastreio para a detecção do câncer. A mulher que está vendo a gente tem mais de 40 anos, não tem histórico, não tem aquela preocupação de um cuidado maior. Eu sei que hoje é minoria, mas ainda há casos assim, né? E que nunca fez. A recomendação é o quê? Comece imediatamente, busque imediatamente, e aí, para essa mulher que não tem histórico, mas que já passou dos 40 e nunca fez uma mamografia, não faz há muito tempo, qual é a dinâmica de
procura, esse rastreio indica o exame de quanto em quanto tempo? Como é que funciona esse protocolo, doutor? Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro, ela tem que buscar o seu mastologista ou ginecologista para solicitar o exame. Ele vai examinar a mama, vai colher a história dela, ver se há uma história familiar ou não. E se ela já tem mais de 40 anos, ele vai solicitar um exame de mamografia ou de ultrassonografia de acordo com a característica da mama dessa mulher. Após esse primeiro exame, tá, o resultado dele, ele vai avaliar, tá? Tem mulheres que não têm história familiar nenhuma e tem um exame muito inocente, talvez você dê 2 anos de intervalo para fazer uma nova mamografia. A mulher tem uma história familiar muito forte ou o exame veio com alguma pequena alteração, não é câncer, mas tem uma alteração, talvez você encurte isso para 1 ano, para 6 meses. Tá. Aí vai depender do caso e da soma desses vários fatores. No máximo 2 anos de intervalo, então é o máximo, né? No máximo 2 anos. Para poder você determinar qual vai ser o prazo, a periodicidade da repetição dos exames, né? Não existe uma regra fixa. Uma coisa importante para comentar, Sidney, aqui, com relação à idade, né? Que talvez as pessoas que forem pesquisar aí vão notar algum conflito. Há alguns anos atrás, o Ministério da Saúde seguiu uma norma americana de mamografia a partir dos 50 anos de idade, tá? Porque a cultura americana, né, a gente sabe, ela é muito voltada para o impacto financeiro daquela atitude, né? Eles são muito objetivos nessa característica. Não sei se pensando na economia que isso traria, o Ministério da Saúde passou a não mais cobrir financeiramente, passou a não mais pagar exames de mamografia feitos em mulheres com menos de 50 anos. Lá nos Estados Unidos. Mas aí o Ministério da Saúde aqui do Brasil replicou isso, copiou exatamente isso. Então, talvez se você for buscar em algum site do Ministério, alguma coisa, vai falar de 50 a 69 anos. Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Cancerologia, é muito clara, de 40 a 69 anos. E a gente, na prática, a gente vê isso muito claramente. É a partir dos 40 que a linha do câncer de mama começa a subir. Ainda pouco, graças a Deus. Mas já começa a subir nos 40 anos, né? Então, a gente segue o que preconiza a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Cancerologia, que determina que a partir dos 40 anos inicie o rastreio para câncer de mama. Naqueles casos em que a paciente não tem nenhuma história familiar e nenhuma alteração na sua mama também antes, por alguma indicação médica específica, né? Então, de formas gerais, linhas gerais, de 40 aos 69 anos, a mulher deve fazer a mamografia. Eu tenho conversado muito, né, com as amigas da mama, né, com as gestões, né, que vem se sucedendo aqui em Cabo Frio, e uma das lutas delas é exatamente essa, né? Despertar a mulher para essa necessidade de se fazer a mamografia a partir dos 40 anos, e muitas vezes se esbarrava com essa preconização do Ministério da Saúde, copiando lá a questão americana, e a liberação a partir dos 50. Como é que está essa realidade hoje, Marcelo? A mulher que se socorre do Sistema Único de Saúde para fazer essa mamografia e tem 40 anos, não chegou ainda aos 50, ela consegue esse atendimento hoje? Ela consegue, mas o que acontece? O município é que tem que arcar com esse exame, tá, né? Não é, porque isso aí é uma política nacional, né? A política do câncer de mama, a política oncológica, na verdade, né? Ela é uma política nacional, né? Então o recurso vem sempre do Ministério para o município para custear esse tratamento. Inclusive para exames também, como a mamografia. Só que a partir do momento que ele delimita que só se deve fazer a partir dos 50 anos, quem fizer abaixo disso, eu não tenho nada a ver com isso. Não está amparado em termos de recursos para cobrir. O município cobre. Aqui em Cabo Frio, até onde eu sei, nós não temos problemas com isso. O município tem pago, sim, os exames de todos os pacientes, né? Que fazem, a partir dos 40 anos, fazem normalmente e têm sido cobertos. Mas eu acredito
que a nível Brasil isso tem impactado em vários locais. Até porque se cria, né, uma dissonância entre o que se preconiza na campanha, olha, procure, vá, e aí Exatamente. você chega lá e não tem esse direito eu acho oferecido. Que foi um desserviço isso que foi feito pelo Ministério. Todas as sociedades são contra, pedem para que seja revisto, mas o Ministério não mudou sua opinião. Isso já deve ter em torno de 5 a 8 anos, mais ou menos. É uma pena, né? Marcelo, eu sei que, né, o tema é Outubro Rosa, mas como eu sempre digo e defendo essa tese aqui, a gente precisa difundir a informação o tempo todo. E tem muitos homens, né, que estão acompanhando a gente. Novembro é o mês do auge dessa conscientização, né, para a prevenção do câncer de próstata, mas eu não vou me furtar aqui a prestar essa informação com um especialista do assunto para você que está me vendo. Com relação ao câncer de próstata, que é, né, o outro que tem um índice alto de diagnósticos, o que é o protocolo? O que é a prevenção? O que precisa chamar a atenção do homem? Tem aquelas velhas histórias, as brincadeirinhas da roda de conversa dos amigos, né? do exame da próstata, que gera, né, para o homem um desconforto terrível. Além desse exame, né, do toque da próstata, quais são as outras ferramentas que o homem precisa colocar em prática para se prevenir, Marcelo? O rastreio do câncer de próstata, ele deve iniciar fundamentalmente, se você não houver história familiar que indique de forma contrária, a partir dos 50 anos de idade, com o exame do toque e a dosagem do PSA. PSA é uma enzima, né, que ela é produzida pela próstata, e quando essa próstata está aumentada ou inflamada ou em processo de um câncer, né, ela aumenta os seus valores, né? No entanto, ela não serve isoladamente como um método de rastreio, tá? Eu vou só dosar meu PSA, não vou fazer toque, você está indo por um caminho errado, né? A dosagem do PSA é importante, é fundamental que se faça, mas o exame local também com o urologista, o especialista nesse ramo aí, nesse setor, é indispensável também, né? Então, toque com a dosagem do PSA. Infelizmente, ainda tem muita brincadeira que talvez alimente o preconceito, né, e a fuga de pacientes do exame, né, da busca dessa coisa que a gente fala, buscar o câncer em você. Infelizmente, isso acontece muito. O homem é muito mais resistente, é muito mais refratário a essa abertura para uma busca, para uma pesquisa no seu corpo de um câncer que esteja se iniciando, alguma coisa assim. E, infelizmente, o que acaba ocorrendo é essa situação do diagnóstico tardio. O câncer de próstata, como eu falei no início, ele tem um comportamento menos agressivo do que o câncer de mama, o que não quer dizer que ele não mate, ele mata, as pessoas morrem sim por câncer de próstata, mas se diagnosticado numa fase inicial, né, ele tem uma resposta excelente, também de 95% a 98% de cura. Às vezes é feito só a cirurgia, às vezes é feito só a radioterapia, depende de cada tipo de tumor, em cada momento que é diagnosticado, né? Então, às vezes o pessoal, fulano só operou, fulano só fez radioterapia, por que fez assim, por que tratou diferente? Tratou diferente porque são cânceres diferentes, momentos diferentes, tem tratamentos diferentes. Mas o tratamento é um tratamento que tem uma resposta muito boa, né? E ainda quando é um caso avançado, né, as medidas de controle, como bloqueio hormonal, castração cirúrgica, uma série de métodos que você consegue retardar muito a evolução da doença, né? Então, o câncer de próstata hoje ele tem um arsenal terapêutico e uma resposta muito boa, muito boa. Agora, isso não modifica a situação. Busque precocemente. No caso da próstata, por exemplo, Marcelo, você falou de dosagem de PSA, de exame de toque, né? Algum exame de imagem também é eficaz nessa prevenção ou menos? Menos. Principal são esses dois, tá? Principal são esses dois. A partir deles, tá, é que vai se buscar alguma imagem. Tá. Ultrassom transretal com biópsia seria o próximo passo. Ressonância, tudo isso podem mostrar alterações, mas que não vão te agregar muita coisa. Você vai precisar sempre iniciar com PSA e o toque. A partir daí, se houver uma suspeita, alguma coisa,
vai ser solicitada uma ultrassonografia com biópsia, que aí já vai definir a situação, qual é a causa desse aumento, dessa alteração que você tem. Perfeito. Como é que hoje a gente está aqui na região, né, com o trabalho que vem numa crescente da Oncossol, no sentido de oferecer a chance de um tratamento próximo à residência do morador de Cabo Frio, do morador da região, porque hoje é um centro de atendimento regional, que está em Cabo Frio, está em Araruama, e é referência aqui dessa nossa região. Isso tem facilitado? Já dá para perceber nos números, né, após o crescimento desse trabalho da Oncossol, os credenciamentos todos para o atendimento junto ao SUS, já é detectável uma redução do número de casos ou do aumento do número de tratamentos bem-sucedidos, Marcelo? Redução de número de casos não. Infelizmente, no Brasil, a nossa realidade é de aumento de número de casos, né, de câncer, porque a população nossa está envelhecendo. Né? E o câncer é uma doença muito relacionada ao processo natural de envelhecimento. Né? Então, os casos estão aumentando, né, mas como é esperado para uma população que está começando o processo de envelhecimento, que é a população brasileira. Né? A questão do número de pacientes tratando, isso daí, a gente tem muita alegria de falar, não do número de pacientes, né, mas com a agilidade que a gente consegue dar à demanda de pacientes que a gente tem. Né. Há pouco tempo houve uma matéria no Bom Dia Rio do Estado, né, mostrando que o Rio de Janeiro é o pior estado do Brasil. Né? Às vezes a gente fica daqui de forma preconceituosa falando de Sergipe, de Piauí, de Roraima. Não, o pior é o estado do Rio de Janeiro. Tá? O pior estado do Brasil para início de tratamento do câncer é o estado do Rio de Janeiro. Prazo entre diagnóstico e começo do tratamento. Exatamente. E aí, o que deu? Aproximadamente só 15% dos pacientes no estado do Rio de Janeiro conseguem iniciar o tratamento dentro do prazo de 60 dias, que é o que determina até a lei. Existe uma lei, né, específica para isso, que determina que o início do tratamento deve ser com 60 dias. Independente de qual é o tipo de câncer. Após o diagnóstico, independente do tipo de câncer. Após o diagnóstico, você teria até 60 dias para iniciar o atendimento com um especialista, e aí, né, que o tratamento inicia no momento do diagnóstico do especialista. Sim. Porque às vezes vai para o especialista, tem que, olha, vamos fazer mais tais exames, isso já inicia o tratamento a partir desse momento. Não é necessariamente a infusão do quimioterápico, ou a radiação, ou a cirurgia. Né? Você já inicia o tratamento na consulta com o especialista. E aí foi feita uma reportagem aqui pelo RJ local nosso aqui, né, com a gente, para poder ver qual era a realidade nossa aqui. Né? E a gente foi mostrar essa realidade para eles. Isso, assim, é que deixa a gente muito feliz com a qualidade, né, com a eficiência do serviço. Nosso prazo médio é de 7 a 14 dias. Ou seja, um paciente que dá entrada hoje, que todo paciente do SUS, para vir para a gente, ele passa pela Central Estadual de Regulação. Né? Então, a secretaria do município desse paciente cadastra ele num sistema chamado SER, né, Sistema Estadual de Regulação, cadastra ele ali. Essa Central Estadual de Regulação marca diretamente esse atendimento com a gente. O tempo para ele receber essa notificação de que tem um paciente no determinado município e ele marcar para a gente, né, e esse paciente ser atendido, está variando de uma semana, tá, até no máximo 14 dias. Eu, por curiosidade, até fui pesquisar. Isso, assim, é padrão Inglaterra, padrão Suécia, padrão Dinamarca, que tem esse tempo de início de tratamento. Né? Então, assim, a gente ficou muito feliz até de ver essa realidade e de estar satisfeito, porque assim, estão devolvendo para a sociedade um serviço com qualidade, com eficiência, como deve ser. Né? Nenhum mérito a mais, é obrigação nossa prestar serviço dessa forma. Mas a gente ficou muito feliz com a repercussão que houve disso. O Ministério Público Estadual até mandou para a gente um questionário pedindo para a gente responder como é que estava, como é que a gente conseguiu esses números. Assim, então, isso gratifica muito a gente, né? Saber que a gente está prestando um serviço com excelência para o morador aqui da periferia, do município pobre, tudo isso.
Além disso, né, o que a gente tem visto crescer muito, né, nos últimos 5 anos, pelo menos,